Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Que bênção podermos chegar ao 9º dia de exposição do 5º livro de Salmos. E hoje estarei expondo os Salmos de 133 a 136. O Salmo 133 é o penúltimo cântico de romagem. E é fácil entender porque os peregrinos cantavam esse hino enquanto adoravam a Deus em união, como o povo esperançoso da promessa. Outra informação importante contida no título do salmo é a autoria de Davi. Conhecendo o autor, sabemos que o salmo foi composto cerca de 1000 anos antes de Cristo. Contudo, não é tão fácil detectar que ocasião da vida do rei de Israel constitui o pano de fundo do seu texto. Levando em conta que o salmo não contém traços de sofrimento, perseguição ou divisão, dificuldades essas sentidas por Davi na sua vida pré-monárquica e na parte final do seu reinado, parece que uma boa ocasião para a composição do salmo seja aquela em que se deu a união dos dois reinos, Judá e Israel, sob seu comando. Assim que Saul morreu, Davi foi coroado rei da tribo de Judá, a qual se tornou rival do restante do reino de Israel. Porém, 7 anos depois, Davi foi elevado ao status de monarca do Reino Unido de Israel, instituindo Jerusalém como capital nacional e centro religioso, já que levou para lá a Arca do Senhor. Após muitos anos de ruptura, o povo estava novamente unido e adorando a Deus lado a lado, mas principalmente coexistindo como um país e um povo único. Diante do sentimento exultante de ver o povo coeso, o salmista apresenta a união dos irmãos sob 2 enfoques. O primeiro enfoque é o que é a união fraternal. Como ele fala no verso 1, quão bom e quão prazeroso é os irmãos viverem unidos. A primeira coisa que se deve notar é que a união de que o salmista fala não é simplesmente o encontro numeroso de israelitas durante uma festa, razão pela qual a proposta de um texto meramente festivo perde sua força. O que ele tem em mente é os irmãos viverem em união. Não é algo efêmero, passageiro, como um encontro social, uma visita, e que se encerra com um aperto de mãos e votos de boa viagem. Ele fala de algo perene, não uma circunstância, mas um estado. E é por isso que o texto respinga alegria e tem figuras tão marcantes. Essa unidade é descrita com 2 adjetivos. O primeiro deles é bom. A mesma palavra pode assumir sentidos mais intensos que cabem bem na intenção do salmista de valorizar sobremaneira a união fraternal, como formoso, magnífico e precioso. Isso quer dizer que há benefícios coletivos e individuais no vínculo fraternal. Em outras palavras, há valor prático positivo nessa unidade comunitária. O segundo adjetivo que qualifica a união entre os irmãos é prazeroso. Aspectos íntimos como alegria, segurança, completude e comunhão fazem parte também do pacote. Outros sentidos da palavra bem encaixados no contexto são agradável, deleitoso e harmonioso. A conclusão é que não se pode dispensar a bênção da união entre irmãos, seja eles sanguíneos, compatriotas ou espirituais. O segundo enfoque é a que se compara a união fraternal, versos 2 e 3. Após uma declaração clara sobre o valor da união entre os irmãos, o salmista introduz 2 comparações, a fim de expressar melhor não apenas seu pensamento, mas também seu sentimento. As figuras de linguagem são hábeis para cumprir tal propósito. A primeira comparação é a do óleo perfumado, parte A do verso 2. É como óleo aromático derramado sobre a cabeça. Aprendemos no Novo Testamento que o óleo era valioso
e útil na apresentação das pessoas, dando-lhes aparência limpa e saudável, além de ser usado como medicamento. Nos dias do Antigo Testamento não era diferente, pois ele era usado como produto fino de beleza nas cortes, cosmético, remédio para ferimentos e elemento para a consagração de sacerdotes e reis. Apesar da comparação ser maravilhosa até aqui, ela ainda assume um caráter mais significativo com a sequência da frase, na parte B do verso 2, o qual escorre sobre a barba de Arão, caindo sobre a gola das vestes dele. Além dos benefícios naturais do óleo, Davi associa sua imagem à consagração de Arão, no qual o óleo representava não apenas a separação dele e de seus filhos para o serviço do Senhor, como também a perpetuidade do chamado. Desse modo, Davi quer transmitir aos israelitas o valor e a durabilidade da união fraternal promovida por Deus. Mesmo não sendo descrita nenhuma ação de Deus, a ocorrência tripla do verbo hebraico yarad, descer, no derramamento do óleo da cabeça para a barba, da barba para as vestes, e no verso seguinte nós vamos ver a água descendo a montanha, produz a ideia de que é do alto que a união é promovida, na forma de uma bênção. A segunda comparação é o orvalho, parte A do verso 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Geograficamente falando, Davi descreve o Monte Hermon, que fica no extremo norte de Israel, divisa com a Síria, local de onde brota o Rio Jordão. E o Monte Sião é localizado em Jerusalém, aproximadamente 200 quilômetros ao sul. A água que desce do Hermon corre pelo Jordão e deságua no Mar Morto. Mas o salmista não está pensando em termos geográficos aqui, e sim em termos teológicos. Nesse sentido, as águas abundantes que descem do Hermon, atravessando Israel de norte a sul, produzem a ideia do suprimento e do refrigério necessário ao povo, à vegetação e aos animais, sendo providos por Deus. Já Sião, como receptora do orvalho que vem do Hermon, surge como uma cidade abençoada pelo Senhor e sede das esperanças israelitas de redenção e de um futuro glorioso. Sobre essa última, o salmista completa: pois ali o Senhor decretou a bênção e a vida para sempre. Desse modo, Jerusalém, além do alvo das bênçãos de Deus, é também o local de onde o Senhor promoveria a redenção espiritual e política para Israel e para as nações. Essa comparação tem valor no contexto do Salmo, pois assim como a esperança que Deus promoveria em Sião as maiores bênçãos enchia os israelitas de força, alegria e coragem, do mesmo modo, tais benefícios eram manifestos diante da união fraternal. A comunhão entre os irmãos trazia a cada um alegria, refrigério, socorro e vigor. O Salmo 134 é o último dos salmos nomeados como cântico de romagem. Ele era cantado pelos peregrinos quando sua viagem havia chegado ao fim. Seu propósito fora completamente atingido e eles estavam em pleno curso da adoração comunitária a Deus no templo. No decurso do culto, o salmo expressa um chamado aos adoradores, chamado esse feito por um homem, o próprio salmista ou, possivelmente, o sumo sacerdote, e a resposta que é a ele dirigida. Essas pessoas são identificadas pelos pronomes masculinos plurais, vós, e pelo pronome masculino singular, tu ou você. Assim, o chamado do salmista ou do sacerdote é que o povo pratique a bendição a Deus, ou seja, a oração de uns em favor dos outros. Mas aqui vale uma explicação um pouquinho mais detalhada. O ato de demonstrar gratidão pelas grandezas divinas ou de clamar por alguém pelas bênçãos do Senhor se chama bendizer. A palavra hebraica para tal ação é barak.
a mesma usada para descrever a ação de Deus de conceder suas bênçãos. Então, quando Deus efetua tal ação, o sentido da palavra em português para nós é abençoar. Deus abençoou, Deus concedeu bênçãos. Porém, como o homem não tem a mesma capacidade de efetivar bênçãos, ao ser o autor da ação do verbo barak, o significado passa a ser bendizer. Uma visão supersticiosa dessa atividade, a qual acredita que o homem tem poder em si, é normalmente chamada de benzer. Assim, no sentido de bendizer, é que nós vamos ver agora as pessoas descritas no Salmo 134. E por isso, o Salmo 134, ele aponta para 3 pontos principais na prática da bendição pelos servos do Senhor. O primeiro ponto do Salmo é que as bendições pressupõem ligação do abençoado com Deus. O homem que se dirige ao povo diz em alta voz, no verso 1, parte A: atenção, bendizei vós ao Senhor, todos os servos do Senhor. Apesar da segunda parte do versículo dizer que esses serviam a Deus de noite, o que faz com que alguns comentaristas associem tais servos com os levitas que trabalhavam no templo, o tom do salmo e sua ocasião de execução parecem descrever como servos do Senhor todos os adoradores ali presentes. A ordem de bendizer a Deus tem aqui o sentido de orar por bênçãos. Esse sentido é compreendido pelo modo como o povo reage ao chamado, não louvando a Deus, mas clamando por sua ação abençoadora em favor do dirigente do culto. Uma dificuldade na compreensão de tal chamado é que não se oferece o alvo das orações do povo, o que sugere que a bendição deveria ser em favor de todos, como se dissesse: clamem a Deus por todos nós, os servos do Senhor. Contudo, mesmo que o chamado visasse a oração pelo povo em geral, ele é feito às pessoas ali presentes, aqueles, como diz o verso 1, parte B, que permaneceis na casa do Senhor durante as noites. Trata-se dos adoradores que, comprometidamente, deixaram seus lares e seus interesses econômicos para estar diante de Deus e lhe prestar todas as homenagens e louvores, de manhã até a noite, por vários dias. Essa ligação com Deus era pressuposta para que buscassem a Deus em oração uns pelos outros. Afinal, que vantagem haveria na oração dependente de quem orgulhosamente se mantinha longe do Senhor e de sua obediência? O segundo ponto é que as bendições requerem a busca por santidade na vida. No verso 2, se o orgulho, a rebeldia e a independência de Deus não eram os solos para serem plantadas as bendições em favor dos irmãos, a impureza e o pecado também não. Por isso o dirigente do culto diz em voz alta, verso 2, levantai vossa mão santa e bendizei ao Senhor. A segunda parte do verso repete o que foi dito no texto anterior. Mas o início do verso 2 introduz a maneira como a bendição deveria ser realizada. Apesar da maioria das traduções trazer algo do tipo levantai vossas mãos ao santuário, a ideia aqui são os dizeres de Paulo a Timóteo. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. Levantar as mãos é um gesto que expressa oração e adoração. Era exatamente isso que Israel fazia diante de Deus no templo. Entretanto, a atenção não recai tanto sobre a ação quanto sobre o modo de realizá-la, em santidade. Para os israelitas, a expressão mão santa podia ter relação com a observância dos mandamentos relativos à impureza cultual,
de modo que ninguém que não havia sido purificado ritualmente poderia prestar tal adoração no templo. Entretanto, o sentido primário certamente era a própria santidade e pureza de vida, já que Deus se importava menos com o rito em si do que com o coração e a devoção de seus adoradores. Por isso, tanto na carta de Paulo como nesse salmo, a orientação é manter a pureza por meio da obediência, do arrependimento e do perdão, para que, sem qualquer embaraço ou impedimento, se possa elevar a voz a Deus, suplicando por si e por outros. O último ponto é que as bendições necessitam da ação abençoadora do Senhor. O final do salmo condena ao esquecimento a ideia supersticiosa do benzimento. Longe de realizar um ritual como que mágico a fim de promover o benefício do homem que dirigiu as palavras, o povo responde às orientações dos versos precedentes dizendo que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, te abençoe de Sião. Dois fatores notáveis merecem atenção nesse texto. O primeiro é o autor da bênção. Se é o povo quem promove a bendição, o responsável pela bênção é o Senhor em pessoa. Ao agir, seu poder soberano é a base para que as bênçãos aos seus servos sejam concretizadas, sejam efetivadas, motivo pelo qual o seu poder criador é mencionado aqui. O mesmo Deus que criou tudo o que existe, seja o céu, seja a terra, seria o responsável por abençoar seus servos. Por isso mesmo, a ele se dirigiam as orações. Ao homem cabe a função de ser o receptor dependente de tais bênçãos. O segundo fator notável é a menção de Sião como local de onde partem as bênçãos aqui preditas. A ideia do escritor não parece ser simplesmente o local em que os clamores eram apresentados. Sião não é apenas o local da manifestação das benevolências de Deus, mas a fonte delas. Trata-se de uma referência ao local em que Deus, representativamente, habitava entre o povo e de onde atuava em seu favor. É também referência às esperanças que Israel tinha de redenção e restauração escatológica, pelo que viria a acontecer em Jerusalém com a vinda do Messias para reinar sobre eles e sobre as nações. Esses homens pareciam saber que sem a ação abençoadora de Deus não existiria uma bênção sequer, nem para Israel, nem para os povos, tanto no presente como no futuro. O Salmo 135 é um salmo provavelmente composto para uma das grandes festas judaicas no templo, já que conclama os adoradores que ocupam a casa do nosso Deus. O salmo mostra sua utilidade ao trazer à memória do povo quem é Deus para que, de modo adequado, pudessem exaltá-lo e servi-lo. Isso confere ao texto uma característica exultante, típica do louvor do Deus Supremo de todo o universo. Nesse contexto, 5 atributos louváveis do Senhor são oferecidos pelo salmista, como razão para que todo o povo reunido em Jerusalém se curvasse em sincera adoração. O primeiro atributo de Deus enfatizado no Salmo é a bondade, versos de 1 a 4. O chamado ao louvor triunfante a todos, os servos do Senhor, tem muitas razões ligadas ao caráter de Deus. Em primeiro lugar é dito: exaltai ao Senhor, pois o Senhor é bom. Apesar de parecer uma declaração mais ou menos genérica, a coloração histórica do Salmo associa a bondade de Deus a tudo o que ele já havia feito em favor de Israel, de modo que vários atributos subsequentes nascem ou fluem para a bondade divina. Desse modo, a reação das pessoas era louvar, cantai ao seu nome. Junto ao chamado há um benefício, pois é prazeroso. A bondade de Deus é tão grande que faz com que seu louvor seja bom e agradável aos adoradores. Em contradição com a adoração dos falsos deuses daqueles dias, que envolvia degradação, imoralidade, sofrimento e até mesmo sacrifícios humanos. Se o louvor era bom, boa também era a razão para adorar a Deus,
O verso 4 diz: Pois o Senhor escolheu Jacó para si e Israel para a sua possessão. A eleição, as alianças e as promessas de Deus ao seu povo eram provas vivas da sua bondade e o tornavam mais que digno de todo louvor. O segundo atributo de Deus exaltado no Salmo é o poder, versos de 5 a 7. O escritor diz: Pois eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus é maior que todos os deuses. Longe de afirmar a existência de outros deuses, o que o texto exalta é que até mesmo os conceitos a respeito dos falsos deuses perdiam para o que Deus já havia provado poder fazer. O que o salmista sabia de Deus, a exemplo do que Jó aprendeu em sua experiência marcante, era que sempre que o Senhor planejou e desejou fazer algo, em qualquer lugar que fosse, ele simplesmente o fez, sem qualquer dificuldade ou impedimento. Seu próprio controle sobre as forças da natureza mostra que ele é poderoso para dirigir a vida e o destino dos povos, principalmente dos seus servos, pelo que estes devem louvá-lo pela grandeza do seu poder. O terceiro atributo é a justiça, versos de 8 a 12. A ação divina destacada nesse trecho é a de golpear ou ferir. O Senhor abateu os egípcios, seus primogênitos, seus rebanhos, quando libertou os israelitas da escravidão, fazendo-o por meio das 10 pragas e da destruição do poderio militar de Faraó no Mar Vermelho. Esse mesmo tratamento foi rendido a diversos povos, tanto no percurso dos israelitas até a terra da promessa, como na tomada de Canaã diante de muitos reinos ali estabelecidos, de modo que a terra fosse transferida aos seus herdeiros da promessa. Entretanto, essa não foi uma injusta ação de tirar a terra de inocentes para dar ao povo favorecido. Ao contrário, foi a justiça de Deus que entrou em ação para que, enquanto abençoava os seus, punia o pecado das diversas nações perversas cananitas. Isso foi predito muito tempo antes a Abraão, pois ao lhe falar sobre o cativeiro dos seus descendentes, ele diz: Na 4ª geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Por isso, a ação de golpear e ferir tais povos reflete a justiça punitiva do Deus justo e santo. O quarto atributo divino é a misericórdia, versos 13 e 14. O salmista passa a falar da enorme fama de Deus ao longo das eras. Ó Senhor, o teu nome permanece para sempre. Ó Senhor, a tua memória é transmitida de geração em geração. A ideia produzida por essa frase é a de um povo que tem motivos para contar permanentemente os feitos de Deus. Os pais se assentavam com os filhos à luz do fogo e contavam as coisas que o Senhor havia feito por Israel. Mas não apenas isso, contavam também das falhas dos seus antepassados em se submeterem às ordens divinas e de como foram disciplinados por isso, pois o Senhor julga o seu povo. Mesmo assim, ainda estavam ali para contar tais histórias, simplesmente porque Deus, ao efetuar seu julgamento, não se esqueceu de render ao povo de Israel suas misericórdias. Entretanto, ele se compadece dos seus servos. A indignidade dos servos não impede a bondade de Deus quando ele usa de misericórdia, conforme percebeu Jacó. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Mesmo quando Israel cometeu loucuras e foi punido, o juízo não foi para a destruição do povo por causa da misericórdia divina, pelo que em meio aos lamentos o profeta Jeremias afirmou: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O último atributo do Senhor apontado no texto é a vida, versos de 15 a 18.
Hoje em dia, muita gente incrédula pensa que Deus não passa de um mero conceito ou de um mito criado para dar segurança e esperança no sofrimento. Contudo, Deus é existente e pessoal, um ser verdadeiramente vivo. Isso é dito pelo salmista por meio da contraposição que faz do Senhor com os falsos deuses dos seus dias. Apesar de mencionar os falsos deuses, eles não são o assunto do salmo. O assunto é o Senhor, e o escritor apresenta sua existência e vida, o antepondo à falsidade dos ídolos, os quais, o salmista diz, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não escutam, pois não há respiração em suas bocas. Dizer que eles não respiram é o equivalente a dizer que eles não têm vida. A insensatez de crer em objetos mortos como se fossem deuses invade a vida de tais incrédulos, a ponto de torná-los insensatos como sua própria fé. Olhar para todos esses maravilhosos atributos no nosso Deus não é uma atividade meramente contemplativa. Junto a isso, vem a aplicação prática que transborda do início ao fim do salmo, a adoração ao grandioso Senhor. Por isso, nos versos 19 e 20, são chamados ao louvor a Deus todo o povo da casa de Israel, os sacerdotes, chamados aqui de casa de Arão, todos aqueles que serviam no templo, nomeados aqui como casa dos levitas, e todos os que temem ao Senhor. Expressão essa que denota respeito, devoção, serviço, adoração e dependência de Deus. O salmo termina com uma aplicação bem específica ao ajuntamento israelita no templo para adorar a Deus. Ele diz: de Sião seja bendito o Senhor, o qual habita em Jerusalém. Exaltai ao Senhor. No Salmo 136, o escritor encontrou uma maneira de evidenciar sua gratidão a Deus de um modo bastante enfático. O tema e o chamado são a gratidão. E nesse caso, a gratidão tem uma razão não só específica, mas enfática: o amor divino. Para destacar o amor do Senhor, pelo qual o crente deve ser grato, o salmista lista 5 evidências desse amor que beneficia a humanidade de um modo geral, mas principalmente os servos de Deus. A primeira evidência do amor constante do Senhor é o caráter divino, versos de 1 a 3. O primeiro chamado à gratidão tem como explicação a declaração: pois ele é bom. Há muitos modos de alguém ser bom, mas no caso de Deus, trata-se tanto de um traço íntimo do seu caráter, como uma virtude ativa que pode ser testemunhada por olhos atentos. Alguém pode ser bom, mas ter sua atuação bondosa suprimida pela força dos maus ou pela incapacidade pessoal de externar o bem interior. Esse não é o caso de Deus, visto ser chamado de o Deus dos deuses e de Senhor dos senhores. Essa é a garantia de que sua bondade não é limitada por circunstâncias adversas ou pela oposição dos inimigos. Por isso, ao ser bondoso para com seus servos, seu amor é retribuído com gratidão e louvor, conforme expressos nesse salmo. Ao que tudo indica, principalmente pela ênfase na gratidão e pelo tom exultante do salmo, o povo de Israel havia testemunhado recentemente o amor bondoso de Deus em sua vida. A segunda evidência é a obra maravilhosa de Deus, versos de 4 a 9. O segundo chamado à gratidão é direcionado, como diz o verso 4, àquele que faz grandes maravilhas por si mesmo. O termo maravilhas, que expressa as ações poderosas de Deus, normalmente surge em conexão com uma das duas maiores demonstrações do seu poder: a criação ou a libertação de Israel da escravidão do Egito. Nesse caso, apesar do êxodo ser assunto tratado pelo salmista, a conexão primária se dá com a obra da criação.
Tal obra não dependeu de mais ninguém além de Deus, e tudo o que ele criou o fez por si mesmo, ou seja, com seus próprios recursos. Tais recursos envolvem seu maravilhoso conhecimento, pelo que o louvor se dirige, como diz o verso 5, àquele que fez os céus com o entendimento. A capacidade divina de criar com uma habilidade magistral se deve ao fato que seu conhecimento é ilimitado. Até aqui fica claro que a criação envolveu o poder e o conhecimento de Deus. Mas quando se percebe que, podendo fazer tudo da maneira que quisesse, ele escolheu fazê-lo de um modo benéfico para o homem, como separar a terra onde o homem habitaria e criar os astros para nos servirem de luz, de guias e de promotores de estações climáticas, então seu amor fica bastante evidente e convida seus servos à gratidão. A terceira evidência do amor de Deus é a libertação recebida, versos de 10 a 15. O assunto desse parágrafo é o êxodo, de modo que o louvor agora se dirige, como diz o verso 10, àquele que desferiu golpes no Egito em seus primogênitos. Essa menção da 10ª praga age tanto como resumo de todas as 10, como na qualidade do golpe mais duro dado à sociedade egípcia da época. Porém, a ênfase não está sobre a justiça de Deus contra o Egito, mas sobre o amor de Deus por Israel, revelado na forma da libertação do povo. No verso 11, o salmista diz: "E fez Israel sair do meio deles." Para mostrar seu amor pelo povo que escolheu, o Senhor não poupou nenhuma atuação poderosa que fosse necessária. Por isso, quando o povo se viu entre o mar e os perseguidores, Deus fez o que jamais se ouvira dizer, pelo que o povo rendeu louvor. O verso 3, o salmista diz: "Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, tendo feito Israel passar no meio do mar a seco." Deus finalizou sua libertação afundando todo o poderio militar inimigo. No verso 15, o salmista diz: "Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho." O povo de Israel jamais se esqueceu dessa demonstração amorosa, razão pela qual Deus passou a ser conhecido como Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. A quarta evidência do amor de Deus é a proteção constante. Versos de 16 a 20. A viagem no deserto durou 40 anos por causa da incredulidade e rebeldia do povo. Apesar de ter testemunhado o grande poder de Deus no êxodo, ainda assim, o Senhor não deixou que eles perecessem por completo no deserto. Em lugar disso, sua atuação amorosa fez com que a gratidão do povo fosse rendida. O verso 16 diz: "Aquele que conduziu seu povo pelo deserto." A ação de Deus de conduzir Israel foi bem mais que apontar o rumo certo, como se fosse uma espécie de mapa ou de bússola. A ideia presente é a de fazê-los chegar ao destino e de que no caminho ele lhes sustentasse com aquilo que fosse necessário. Por isso, além de lhes apontar o rumo a seguir, o Senhor lhes forneceu diariamente o alimento que, em meio ao deserto, caía do céu na forma de maná. Mas não somente isso, como também lhes deu água, mesmo onde não haviam mananciais visíveis ou acessíveis, e o fez miraculosamente. Se eles foram protegidos dos perigos diários de fome e sede, Deus também lhes protegeu de inimigos pontuais, aterrorizantes, como exércitos inimigos, liderados por reis que não lhes foram favoráveis, abatendo com isso, como diz o verso 19, a Seom, rei dos amorreus, e também, no verso 20, a Og, rei de Bassã. A conta final é que, em meio a muitas ações protetoras como essas, Deus agiu amorosamente em benefício de Israel, pois ele, além disso, matou poderosos reis.
A última evidência do amor do Senhor é a misericórdia imerecida. A dureza de Israel no deserto lhe rendeu a alcunha de povo de dura cerviz, ou seja, um povo cuja rebeldia e orgulho lhe impedia de dobrar seu pescoço diante de Deus em humildade e sujeição. Apesar de merecerem castigo e rejeição por isso, o Senhor tomou os reinos que abateu diante de Israel e deu suas terras por herança. A herança para Israel, seu servo. Ao falar da herança da terra de Canaã, o salmista adentra seu pensamento nos dias da conquista e dos juízes de Israel. Novamente, por causa de pecado, os israelitas foram acossados por inimigos, 6 povos daquela região: arameus, moabitas, filisteus, cananeus, midianitas e amonitas. Em meio aos juízos, o povo se arrependeu e clamou a Deus, o qual não tinha obrigação nenhuma de lhes perdoar, nem mesmo de lhes socorrer. Mas devido à fidelidade plena de misericórdia, o Senhor os acudiu, e o povo se tornou muito grato àquele que, como diz o verso 23, no nosso abatimento se lembrou de nós. Conforme declarou o salmista, lembrar-se do povo não significa que tivesse se esquecido deles, mas que lhes atendeu às orações e lhes socorreu. Assim, o Senhor foi misericordioso e, como diz o verso 24, nos livrou de nossos inimigos. Se a misericórdia de Deus, como evidência do seu amor, foi vista na proteção, também o foi na provisão. No verso 25 ele diz: Ele concede pão a toda a carne. Deus realmente é o responsável pela manutenção de toda a vida na terra, mas o salmista se sente ainda mais grato ao saber que ele e seu povo são alvos desse trato. Assim, o salmo encerra com o chamado inicial: rendei graças ao Deus dos céus. Meus queridos, que do mesmo modo que o Salmo 136, que nós demonstremos a mesma gratidão pelas mesmas razões, as demonstrações do amor divino por nós ao agir nos salvando, nos sustentando, nos conduzindo, provendo e abençoando, apesar de nada merecermos. E que devido a tal gratidão, nossa demonstração também seja vista e honre ao Deus digno de toda adoração e gratidão. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.